Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 6, Criando e Gerenciando Grupos. Meu nome é Leonardo Duarte e primeiramente gostaria de agradecer a todos os e-mails que muita gente tem me enviado, agradecendo pelos vídeos que eu fiz, incentivando, alguns criticando. É isso aí. É muito importante o seu feedback para que a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos, possa melhorar a qualidade do treinamento. Lembre-se que todos os vídeos que eu for gravar vão ser todos gratuitos, sem fins lucrativos, ok? Então vamos lá então ao gerenciamento e criação dos grupos. Bom, o que são os grupos? O grupo é uma coleção de usuários ou computadores reunidos com um determinado propósito. Então, a finalidade do grupo é reunir vários usuários ou computadores, ou seja, nos grupos no AD eu posso ter objetos de usuário, posso ter objetos de computadores e posso ter objetos de outros grupos dentro dos grupos, ok? A gente vai ver isso aqui durante a explicação. Então, o grupo é uma coleção de usuários ou computadores. Então, quando eu vou utilizar o grupo? Quando eu preciso, por exemplo, o seguinte cenário. Eu tenho uma pasta compartilhada que preciso que 10 usuários acessem essa pasta. E eu nunca devo dar permissão para os 10 usuários naquela pasta. O que eu faço? Para facilitar a administração, o que eu faço? Eu crio um grupo e coloco as 10 contas de usuários dentro desse grupo. Aí facilita na administração, facilita na forma centralizada, né, e facilita também no gerenciamento desse processo. Tipos de grupo. Bom, no Arquivo da Arela nós temos dois tipos de grupo. Nós temos os grupos que nós chamamos de distribuição e grupo de segurança. Quando você vai criar um grupo no AD, você precisa falar se esse grupo é distribuição ou segurança. Os grupos de distribuição nós utilizamos somente quando temos algum aplicativo de e-mail. Por exemplo, um Exchange. Então a gente usa grupos de distribuição quando a gente quer criar uma lista de distribuição para o envio de e-mail. Exemplo, eu vou criar um grupo de distribuição chamado Engenharia. Dentro desse grupo vai estar todos os usuários da engenharia. E através do Exchange, quando eu mandar um e-mail para o grupo de engenharia, todos os usuários que fazem parte desse grupo vão receber automaticamente aquele e-mail que eu mandei. Para que isso dê certo, eu preciso criar o grupo com perfil, o grupo tem que ser do tipo distribuição, tá? Grupo de segurança. Utilizamos esse tipo de grupo quando necessitamos de conceder permissões aos usuários. Ou seja, eu tenho uma pasta compartilhada, eu quero fazer uma regra no meu Firewall que se o usuário estiver dentro do grupo de internet bloqueada, ele não vai acessar a internet, então esse grupo precisa de ser de segurança, o tipo dele precisa ser de segurança. Por exemplo, eu quero liberar a VPN, quem estiver fora da minha empresa para conectar na minha rede interna, só vai deixar conectar se o usuário fazer parte daquele grupo de VPN. Então, para que todos os processos funcionem, na hora de criar esse tipo de grupo, ele tem que ser com perfil de segurança, ok? Bom, escopo dos grupos. No Arquivo da Arela nós temos 3 tipos de escopo do grupo. Além dos tipos, eu tenho o escopo, ou seja, o grupo ele faz parte de alguns escopos dentro do AD. O primeiro escopo que nós temos é o escopo de domínio local, ou conhecido como DL. Então, quando eu vou criar um grupo, o Arquivo da Arela me dá a opção de escolher se ele é grupo, se aquele grupo que eu vou criar vai ser um grupo de domínio local, um grupo global ou um grupo universal. Um grupo de domínio local é um grupo que pode ter como membro as seguintes situações. Eu posso ter desse grupo contas de usuário de qualquer domínio. Então, se eu tenho vários domínios, eu posso colocar esse usuário de outros domínios dentro do grupo local, de domínio local. Eu posso ter grupos globais dentro do domínio local, ou seja, eu tenho um grupo local de um domínio A, grupo global de um domínio A. Eu posso colocar esse grupo global de domínio A dentro de um DL, ok? Mesmo que seja um domínio diferente. Claro que desde que esteja dentro da mesma floresta. Eu posso colocar grupos universais dentro de um DL e posso colocar também grupos de domínio local dentro deles mesmos, desde que, no caso do domínio local, esteja dentro do mesmo domínio. Por exemplo, domínio contours.local. Eu vou criar um grupo chamado DL para esse domínio. Então eu posso criar um outro grupo dentro desse mesmo domínio e colocar dentro do grupo que eu criei. No caso DL dentro de
DL, tá? Eu vou usar a sigla DL para significando domínio local. Quando utilizar? Eu posso utilizar os grupos de domínio local, o DL, para pasta compartilhada, impressora. Então, eu tenho uma impressora, quero mapear uma impressora, quero dar permissão, eu posso dar permissão para um grupo que eu criei com escopo de DL dentro do AD, tá bom? Permissões. Esse grupo só tem permissão no domínio onde eles foram criados. Então, um DL só vai ter permissões de acesso naquele domínio onde ele foi criado. Um outro grupo que a gente tem são os grupos globais, né, que eles podem ter como membros contas de usuário apenas do mesmo domínio e grupos globais do mesmo domínio. Então, dentro de um grupo global eu não posso ter um DL e só posso ter usuários daquele domínio especificamente. Se eu tenho um domínio A, tenho um domínio B, se eu crio um grupo global dentro do domínio A, eu só posso colocar como membro somente os usuários e grupos daquele domínio A. Eu não posso colocar como membro os usuários do domínio B dentro daquele grupo que eu criei no domínio A. Ok? Quando utilizar? Ele é utilizado quando eu quero agrupar usuários. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta compartilhada e eu quero dar permissão para 20 usuários. Então, eu vou pegar as contas dos usuários e colocar dentro de um grupo global. Né? Então, eu vou fazer um agrupamento dentro de um grupo global. Tá? Então, quando eu utilizar? Quando tem agrupamento de usuários, computadores, pastas compartilhadas, etc. Permissões. Só pode ser membro em qualquer domínio. Então, diferente do domínio local, o global pode ser membro de qualquer domínio, tá? Outro grupo que nós temos são os grupos universais, que pode ser membro desse grupo quantos usuários de qualquer domínio na floresta, grupos globais de qualquer domínio na mesma floresta, grupos universais de qualquer domínio na mesma floresta. Então, neste caso, dentro dos grupos universais, a gente usa, quando utilizar os grupos, quando a gente quer consolidar permissões que estendem em domínio. Ou seja, eu tenho vários domínios numa mesma floresta. Então, eu posso usar a estrutura de grupos universais para conceder permissões dentro de toda essa estrutura de vários domínios. Tá? Permissões. Pode ser membro de qualquer domínio ou floresta. Observação. Para a gente utilizar o grupo universal, o nosso domínio tem que estar no nível funcional de 2000 nativo ou 2003 ou superior a isso. Aí eu consigo utilizar os grupos universais. Bom, por padrão, quando nós instalamos o sistema operacional, o próprio sistema operacional, no caso Windows Server 2003, 2008, por exemplo, ele cria alguns grupos padrões, os grupos internos, vamos dizer assim, os grupos internos. E quando a gente instala o Active Directory também pega esses grupos internos e cria outros dentro dessa estrutura. Então, por padrão, nós temos 17 grupos internos que são criados durante a instalação do SO mais a instalação do AD. Né? Esse grupo está dentro da pasta Built-in, né? E são 17 grupos. Eu não vou falar dos grupos, mas é fácil você pesquisar o nível de permissão que cada grupo tem. Nós temos o Account Operation, Administrators. Por exemplo, o Administrator pode fazer alguns tipos de tarefa. O Backup Operation pode fazer tarefas. Quem participa do grupo de Backup Operation pode fazer backup, né, no domínio todo, em vários servidores que estão no domínio. Né? Então, cada grupo tem um perfil de permissão que você pode pesquisar e você vai saber em que nível cada grupo tem seu perfil. Além dos grupos internos, nós temos os grupos padrões. Os grupos padrões são criados automaticamente quando instalamos o Active Directory. Então, quando instalamos o AD, além dos grupos internos, existem os grupos padrões também, que são grupos específicos para o gerenciamento do Active Directory, que são eles: Domain Admins, Domain Computers, Domain Controllers, Domain Users. Ou seja, todo usuário que você cria no AD, automaticamente ele já faz parte do grupo Domain Users. Toda conta de computador que você coloca no domínio, automaticamente ela já faz parte do Domain Computers. Tá? Então ela já tem algumas situações interessantes. Outros grupos importantes é o Esquema Admins. Quem faz parte do Esquema Admins pode modificar todo o esquema do AD. E o Enterprise Admins, que você vai utilizar mais
com relação a florestas, tá? Bom, estratégia de grupos. A Microsoft criou alguns conceitos sobre estratégia de grupos, também conhecido como alinhamentos de grupos, para permitir uma melhor administração dos grupos ao conceder permissões. Então, são as seguintes estratégias: AGP, AGDLP e tem uma outra que eu vou falar posteriormente. A estratégia AGP, o A significa é uma conta, pode ser uma conta de usuário ou uma conta de computador. O que eu faço? Eu pego uma conta de usuário ou de computador e coloco essa conta dentro de um grupo. No caso, a estratégia AGP, vou pegar a conta de usuário ou de computador e vou colocar ela dentro de um grupo global. Após colocar essa conta dentro de um grupo global, eu vou aplicar o P de permission, ou seja, eu preciso que um determinado grupo tenha acesso a uma pasta compartilhada, tenha acesso a uma impressora. Então, vou pegar aquele grupo e vou dar permissão naquele recurso, seja uma impressora, seja uma pasta compartilhada, seja o que for. Ok? Então, eu pego a conta, insiro ela dentro de um grupo global e pego o grupo global e dou permissão para aquele grupo. Outra estratégia que nós temos é a GDLP. Eu tenho uma conta de usuário, pego a conta de usuário, coloco dentro de um grupo global, pego esse grupo global, coloco dentro de um domínio local e pego esse domínio local e dou permissão. O AGDLP é muito utilizado quando você tem, por exemplo, dois domínios, domínio A e domínio B. Eu quero que os usuários do domínio A acessem recursos do domínio B. Então, o que eu posso fazer? Eu pego a conta dos usuários do domínio A, coloco dentro de um grupo global no domínio A, e pego esse grupo global e adiciono dentro de um DL no domínio B. E pego esse DL e dou permissão. Assim, vai ser possível que os usuários do grupo do domínio A acessem recursos do domínio B. Ok? Bom, e temos a estratégia AGU-DLP. Eu tenho uma conta de usuário ou computador, coloco dentro de um grupo global, pego esse grupo global, coloco dentro de um grupo universal, pego um grupo universal, coloco dentro de um DL e dou permissão. Nessa estratégia, a gente poderia usar o seguinte: eu tenho uma floresta A e tenho uma floresta B. Um usuário de uma floresta A precisa acessar um recurso de uma floresta B. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Pego a conta, coloco dentro de um grupo global, crio um grupo universal. Lembra, o grupo universal ele tem escopo de floresta, então eu posso pegar esse grupo, adicionar esse grupo universal dentro de um DL em outra floresta e dar a permissão. Ok? Gerenciamento de grupos. Então, o gerenciamento de grupos inclui as seguintes tarefas. Primeiro, eu preciso definir o padrão de criação, que a gente chama de nomenclatura. Assim como criamos um padrão de usuários, criamos um padrão de OUs, criamos um padrão de computadores, eu preciso também criar um padrão de nomenclatura de grupos. Ou seja, para ficar fácil de eu administrar a minha estrutura. E além disso, além do padrão de criação, eu tenho que escolher a estratégia dessas que eu falei, AGP, AGDLP, AGU-DLP, qual estratégia que eu vou utilizar neste momento. Então, para a nomenclatura, eu gosto de usar essa nomenclatura, que é o escopo do grupo, mais a função do grupo, mais o nível de permissão que aquele grupo vai ter. Então, por exemplo, o escopo do grupo. Então, vou ter G, que vai representar grupo global. Mais a função. A função vai ser o departamento que aquele grupo... Departamento daquele grupo. Pode ser engenharia, pode ser contabilidade, pode ser financeiro. Não importa. Então, mais a função. No nosso caso aqui, exemplo, engenharia. Então, G, underline, engenharia, underline, permissão. Ou seja, eu posso colocar permissão R, que quem estiver dentro daquele grupo vai ter permissão somente de leitura numa determinada pasta da engenharia, ou permissão W. Quem estiver dentro do grupo W vai ter permissão de escrita na pasta da engenharia. Isso, em termos administrativos, termos de gerenciamento, fica muito fácil, uma vez que, para você mudar a permissão do usuário, basta você tirar ele de um grupo de leitura, colocar no grupo de escrita, ou tirar ele do grupo de escrita e colocar ele no grupo de leitura. Observação. Como eu já disse anteriormente, evite dar permissões para usuários, e sim para grupos. Então, se você tem uma pasta compartilhada que mais de 2 usuários precisam acessar essa pasta, ou mais do que um usuário precisa acessar, desculpa, o que você pode fazer? Crie um grupo, coloque os usuários dentro do grupo e dê as permissões. Ok? Agora eu vou mostrar na prática como criar os grupos e como a gente montar um servidor de arquivos utilizando toda essa ideia que eu abordei para vocês. Espero que gostem. E vamos lá, para as práticas.
Na prática, no número 1, nós vamos criar, deletar e renomear grupos utilizando o Active Directory Use Computers, mas usando aquele modelo de nomenclatura que nós definimos na teoria. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar em Iniciar Programas, Ferramentas Administrativas, Active Directory Use Computers. Aqui nós vamos abrir e vamos criar os grupos dentro aqui da U de BH, dentro da U grupos aqui. Vamos clicar com o botão direito e vamos clicar em novo grupo. Veja que quando o assistente abre para a gente tem a opção de escolher entre domínio local, global e universal. A opção de universal ela aparece porque o nosso domínio está no nível de funcional Windows Server 2003. Se ele não tivesse essa opção, não iria aparecer, tá? Então, por isso que a gente consegue selecionar. E, além disso, a gente consegue selecionar também o tipo de grupo. Se ele é um grupo de segurança ou se ele é um grupo de distribuição. Então, vamos marcar global e grupo de segurança. Então, vamos criar um grupo aqui chamado engenharia, G de global, engenharia, ou seja, a função, mais a permissão, engenharia R. Ok. Vamos criar outro grupo chamado engenharia W. Ok. Então, nós criamos o grupo engenharia R e engenharia W. Ainda nós não vamos colocar nenhum usuário aqui dentro. Além desses grupos que nós criamos, existem aqueles grupos que eu falei aqui. Dentro do Container Users, nós temos o grupo DNS Admins, ou seja, se eu quero dar privilégio para alguém administrar os DNS da minha empresa, basta colocar aquela conta de usuário dentro desse grupo. Tem o Domains Admins, Domain Computers, tem aqui dentro do Domain Users, vai ter todos os usuários que fazem parte desse grupo. Por padrão, toda conta que você cria no AD de usuário, ela já participa automaticamente desse grupo, tá? Então, olha aqui, nós temos várias contas. Além do Container Use, nós temos o container aqui, ó, built-in. Dentro desse container, nós temos vários grupos já pré-definidos com as suas respectivas permissões dentro do AD. Então, a Account Operation, os membros podem administrar as contas de usuários e grupos, Administrators, Backup Operation e assim sucessivamente. Então, depois que a gente cria o grupo, vamos clicar aqui com o botão direito, Propriedades. Veja que na guia Membros, ou seja, não temos ninguém como membro desse grupo. Nenhum dos dois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um usuário qualquer. Vamos pegar um usuário aqui. S. Silveira. Vamos pegar o S. Silveira, botão direito e adicionar dentro daquele grupo que nós criamos. Então, vamos lá. G. Engenharia. Basta pesquisar aqui. O próprio AD nos mostra que existem dois grupos com esse nome. Vamos colocar no Engenharia R. Ok. Ok. Então, se a gente for lá agora no grupo, veja só, que agora o Eli Silveira é membro deste grupo. Então, eu posso pegar esse grupo, Engenharia R, e dar permissão para esse grupo, numa pasta, numa impressora, que o Eli Silveira vai ter privilégio de acesso automaticamente. Bom, além de criar, nós também podemos deletar e renomear. Então, eu vou deletar aqui o W. Vamos deletar, sim. E vamos renomear o R para W. Então, vou clicar aqui. Tirar o R, colocar o W, por exemplo. Veja que aqui, no primeiro nome, no grupo nome, ele muda para W, mas ainda está associando o R. Então, a gente vai manter isso igual. WW, ok? Então, ele vai fazer referência aqui. Ó. Então, vamos clicar OK. Ou seja, conseguimos renomear. Conseguimos criar. Conseguimos deletar. Vamos deletar esse grupo. Ok. Grupo deletado. Então, na prática 1, você aprendeu a criar, deletar e renomear grupos no Active Directory. Na prática número 2, você vai aprender a criar grupos de forma automática. Lembre-se, quanto mais tarefas você automatizar, ou você perder tempo, vai ser bem melhor no seu dia a dia enquanto administrador de redes ou suporte, analista de suporte, não importa.
Tá, então na prática 2 eu vou mostrar como criar grupos utilizando scripts. Então, eu tenho um arquivo aqui, já está com um modelo que eu fiz, vou explicar o arquivo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o comando de adicionar objetos no serviço de diretório. O comando é o dsadd, espaço, o que nós vamos adicionar grupo, espaço, abre aspas, cn e o nome do grupo. Ok. Então a gente vai adicionar um grupo chamado G underline engenharia underline R vírgula. Depois eu vou colocar o caminho onde vai ser criado esse grupo. Então na UU chamado grupos, dentro da UU BH, dentro do domínio contours.local. Aqui eu tenho que especificar se esse grupo vai ser um grupo de segurança ou não. Então eu coloco o comando "-sec grp", e esse quer dizer o quê? Que vai ser um grupo de segurança. Se eu colocar não, no caso no, né, NO, ele vai criar um grupo de distribuição. No scope eu coloco se ele é global ou não. Então o G aqui é de global. E no ID, no SAM ID, eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o mesmo nome lá que nós deixamos. Engenharia R. Vamos digitar aqui. Engenharia W. E aqui eu vou colocar uma descrição. Grupo Engenharia. Ok. As aspas são muito importantes, tá? Não esqueça das aspas, não vai dar erro quando você for rodar o script. Então aqui, grupo Engenharia. Ok. Ok. Vamos copiar. Vamos colar. Vamos clicar aqui no prompt. Vamos limpar a tela e vamos colar aqui, ó, o comando. Veja só que ele criou para a gente os dois grupos. Se eu abrir o Active Directory, Use Computers, desculpa, eu cliquei no atalho errado, desculpe, vamos clicar aqui. Ok, a gente vai ver que os dois grupos que nós criamos estão aqui, com a descrição que nós colocamos. Então vamos criar outros grupos além desse. Então olha só, com um pequeno programinha de blocos de notas, né? É simples. Eu vou substituir a palavra engenharia por contabilidade. Vou substituir, ok. Vou selecionar. Vou executar. Ou seja, eu poderia ter várias instruções aqui, ó, nesse mesmo arquivo, uma após a outra, né, e criando os grupos que eu preciso. Tá? Estou só mostrando aqui para vocês o resultado na hora aqui. Ó. Olha lá, contabilidade. Vamos criar agora. Vamos trocar contabilidade por tecnologia. Ok. Vamos copiar, colar. Ok. Olha só. Ó. Vamos criar mais dois que a gente vai precisar na prática 3. Então vamos substituir tecnologia. Vamos substituir tecnologia por financeiro. Financeiro. Vamos copiar. Vou limpar aqui para vocês acompanharem. Olha só. Ok. E vamos criar o último grupo aqui que a gente vai precisar, que é o grupo do RH.
Vamos apagar a linha aqui. Vamos trocar financeiro por RH. Place. Ok. Vamos copiar e colar. Ok. Vejam só, então nós temos um grupo, 2, 3, 4, 5 grupos. Ok, então nessa prática aqui, eu mostrei como criar grupos utilizando um script simples. Você poderia criar através de um VBS ou um PowerShell, não importa. O importante é você conseguir automatizar algumas tarefas. Vamos na prática 3 agora. Nessa prática, o nosso desafio aumentou um pouquinho. Olha só, agora a gente precisa montar um servidor de arquivos com uma estrutura de departamentos, com uma subestrutura com os setores do nosso departamento. Tá? Isso para quê? Para facilitar o nosso conceito que nós aprendemos de como implantar os grupos. Então, olha só. Então, vamos nos C2 pontos, vamos criar uma pasta chamada departamentos. Departamentos. Dentro dessa pasta, vamos criar uma chamada contabilidade. RH. Tecnologia. Financeiro. E faltou um aqui, tecnologia, financeiro, engenharia. Engenharia. Ok. Estamos aqui nossos 5 passos, nossos respectivos departamentos. Então nós já criamos a pasta pai, departamentos, e as pastas filhas, contabilidade. Você saber o seguinte, você tem que saber o seguinte. Quando você cria uma pasta e subpastas, as subpastas elas herdam as permissões da pasta pai. E é isso que a gente vai mudar para permitir que a gente consiga aplicar os grupos R e W de forma fácil e de forma segura. Ou seja, a gente precisa evitar que um usuário da engenharia acesse pastas do financeiro, ou que um usuário da tecnologia acesse pastas do RH. Então a gente precisa montar uma estrutura segura de arquivos. Então veja só, primeira coisa, na pasta departamentos eu vou compartilhar essa pasta e vou aqui nas permissões e vou remover o grupo todos, ou everyone aqui. E vou adicionar um outro grupo que chama AUTH. Vou checar o nome, Authentication Users. Vou marcar aqui change, permissão de alterar e de leitura, tá? Só para você já entender o seguinte. O grupo Authentication já me dá um pouco mais de segurança porque ele só vai permitir que quem foi uma vez autenticado no meu AD vai poder acessar a pasta. Ou seja, primeiro o cara tem que passar pela autenticação. Ele vai passar primeiro pelo processo de autenticação. Depois, ele vai passar pelo processo de autorização. Então, uma vez autenticado, o AD vai checar se ele está autorizado a ter acesso àquelas pastas. Tá? Então, vamos marcar aqui Authentication Users. Ok. E aqui em segurança, eu vou tirar aqui usuário e use. Ver que aqui ele não me dá a opção de remover por aqui, porque ele herdou isso aqui. Então, eu vou clicar aqui em Advanced, vou desmarcar essa opção e vou marcar aqui para copiar. Vou clicar OK e eu vou remover aqui e vou fazer a mesma coisa. A UTH, OK, e vou dar permissão Authentication Use somente de leitura, tá? Ou seja, então para o meu usuário acessar essa pasta, ele tem que ter acesso, ele tem que ter permissão tanto de compartilhamento como de NTFS. Então, uma vez que ele chegou nessa pasta, ele vai visualizar as subpastas. São nas subpastas que agora a gente precisa garantir que ele não vai ter permissão de criar arquivos em pasta onde ele não está autorizado. Então, olha só, na pasta contabilidade, eu vou clicar com o botão direito, eu não vou compartilhar a pasta, eu já compartilhei a pasta pai. Eu vou clicar em propriedades e vou aqui em segurança. No segurança, veja que
a pasta contabilidade herdou a configuração que nós acabamos de fazer na pasta departamentos. Então eu vou tirar isso, vou aqui em Advanced, vou desmarcar a opção de herdar as permissões, vou copiar, ok, e vou tirar agora o Authentication Use. E agora eu vou colocar agora os grupos da contabilidade. Vejam só. Então, G_Cont, e aí vou marcar os dois grupos, R e W. Vou dar OK. E olha só, no G Contabilidade R, eu vou deixar as permissões padrões, que é leitura, executar, listar o conteúdo das pastas e tal. No W, eu vou aumentar a permissão dele. Eu vou marcar aqui, ó, modificar. Então ele vai poder gravar e modificar o conteúdo dessa pasta. Então veja que toda a nossa manipulação vai ser feita a nível de AD. Por quê? Eu já estou fazendo uma vez nas pastas, não vou precisar mexer mais. O que eu vou precisar de mexer é apenas tirar o usuário de um grupo e colocar no outro grupo, que automaticamente ele já vai dar aquelas permissões, tá? Então, olha só, RW, ok. Vou fazer isso também para as demais pastas. Então, pasta engenharia, propriedades, segurança, avançado, desmarcar, copiar, ok. Vamos tirar o Authentication Users. Vamos colocar G em engenharia, ok, marco os dois. No R, deixo do jeito que está, no W, eu marco aqui. Ok, ok. Financeiro, mesma coisa. Ok. G, fim. Ok. Vou marcar aqui no W. Vamos fazer no RH. G, RH. Vamos marcar. Ok. E por último, usuário não, a pasta tecnologia. Copiar. Esse trabalho, você vai ter um trabalho braçal no início, mas depois você vai precisar de mexer nisso mais. Então, olha só. Que legal isso aqui. Ok. Prontinho. Então, eu já criei a estrutura de pasta, já coloquei as permissões que cada pasta vai poder, que cada grupo vai poder ter em suas respectivas pastas. Permissão de leitura, permissão de escrita. Agora, o que eu faço? Eu vou escolher alguns usuários no meu AD para representar usuários dos setores. Então, olha só, eu vou abrir aqui o AD e vou escolher aqui usuários, vou escolher aqui o Antônio Soares e a Bárbara Silveira, vão ser da contabilidade. Veja só. Eu vou colocar aqui para identificar contabilidade. Opa, escrevi errado aqui, desculpe. Contabilidade. Ok. Beleza. Eu vou pegar esses dois usuários e vou adicionar no grupo. Então, olha só. G Contabilidade. Vou adicionar os dois dentro do grupo G Contabilidade R. Ok, os dois foram adicionados. Se eu clicar aqui no usuário e visualizar aqui, ó, veja que o grupo está aqui. Ok. Outra coisa que eu vou fazer é configurar aqui no Profile o nome do servidor barra a pasta departamentos. Isso já vai ser mapeado automaticamente para o usuário, quando ele logar na sua estação de trabalho. Então, olha só, nós vamos aqui no XP, vamos entrar aqui com a
Soares. Vamos esperar carregar o perfil. Uma vez carregado o perfil, vamos aqui, meu computador. Veja que apareceu a unidade C dois pontos, D, A. E veja que apareceu a unidade S. Ao clicar na unidade S, que está apontando para o departamentos, no nosso servidor, veja que ele é da contabilidade. Então, ele não pode acessar financeiro, acesso negado, tecnologia não, RH não, engenharia também não. Contabilidade ele pode acessar, mas se ele tentar criar um arquivo aqui, ele não vai conseguir. Porque ele está com a permissão somente de leitura. Veja aqui, ó, ele consegue acessar a pasta, mas não consegue criar arquivo aqui dentro. Então, vamos fechar. E vamos fazer o logoff, vamos promover o A. Soares. Agora, ele vai poder gravar. Então, o que eu vou fazer? Vou remover ele do grupo de leitura e vou adicionar ele no grupo de escrita da contabilidade. Ok. Vamos lá, nosso XP. Vamos logar novamente. Vamos iniciar meu computador. Contabilidade. E veja que agora ele consegue criar algum arquivo aqui e consegue salvar esse arquivo naturalmente dentro do setor. Veja só como é simples. Aí, suponhamos que vamos fazer o seguinte cenário. O A. Soares foi promovido para o setor financeiro. Então, agora o A. Soares precisa acessar a pasta financeira com permissões de escrita na pasta. Então, o que eu faço? Eu só faço isso aqui, ó. Propriedades. Vem aqui, olha que coisa mais simples. Vem aqui. Financeiro. W. Ok. Vamos ver se funcionou. Vamos lá no XP. Ok. Veja, ele não pode acessar tecnologia, não pode acessar RH, não pode acessar engenharia, mas agora ele pode acessar contabilidade e pode acessar financeiro. Inclusive, criar um arquivo aqui, ó. Olha só, que simples que é o processo. Ou seja, se por acaso o A. Soares for demitido da empresa, o que você vai fazer? Vai tirar ele do grupo, vai desativar a conta, vai tirar ele do grupo. Ou se ele mudar de setor, agora ele não pode acessar mais o financeiro, então tira ele do grupo, tem permissão. E automaticamente, de forma simples, prática e efetiva, ele vai deixar de ter o acesso na pasta. Então, nessa prática, você aprendeu a criar um compartilhamento de arquivos totalmente seguro, garantindo que somente as pessoas responsáveis, contabilidade, financeiro, RH, engenharia e tecnologia vão conseguir de fato acessar os arquivos nos quais eles estão autorizados a visualizar. Prática número 4. Vamos criar cotas para os departamentos e vamos proteger os compartilhamentos de arquivos indevidos. Por exemplo, vamos proibir o usuário de gravar MP3, MP4, WMV, etc. Uma das tarefas mais pesadas, para um administrador de redes, é o gerenciamento de espaço em disco. Isso porque pode esquecer que os usuários um dia vão te ajudar. Os usuários nunca vão te ajudar. O cara vai querer gravar arquivos onde não deve, o cara vai querer gravar tipos de arquivo que não pode, etc. Então você deve utilizar os recursos que você tem em mãos para
proteger seu ambiente e garantir disponibilidade de disco para os setores. Então, olha só, nesse cenário é o seguinte, você recebeu uma notificação do gerente da contabilidade dizendo que os usuários da contabilidade estão gravando os arquivos indevidos no compartilhamento do departamento da contabilidade e estão gravando arquivos também muito grandes. Então, o gerente pediu para você delimitar um tamanho de uma cota. Ou seja, os usuários não podem gravar mais do que 10 megabytes na pasta da contabilidade. A partir da versão Windows Server 2003 R2, a Microsoft trouxe uma grande melhoria no gerenciamento de arquivos e pastas. Antigamente no Windows você só conseguia dar cota apenas para usuários. A partir da versão R2 você consegue agora definir cotas para pastas compartilhadas. Então você não precisa se preocupar mais com os usuários. Agora você pode determinar o seguinte: essa pasta pode ter apenas 10 MB de espaço utilizado e nada mais do que isso, e acabou o problema. Então olha só. Olha o que nós vamos fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar configurações, painel de controle. Então nós vamos instalar os serviços de gerenciamento de arquivo. Então olha só, adicionar e remover programas. Vamos aguardar aqui. Adicionar e remover componentes do Windows. Vamos navegar até aqui, ó. Opção Manage e Monitor Tools. Então clique em detalhes. Vamos marcar a opção File Serve Manage e File Serve Resource Manage. Ok. Vai ser necessário o CD de instalação no Windows Server 2003. Então vamos apontar aqui o caminho do nosso CD. Ok. Também vai precisar aqui da pasta componentes R2. Ok. Após instalar esse serviço, vai ser necessário reiniciar o servidor. Então, após a instalação desse recurso, o próprio servidor vai nos orientar a reiniciar. Vou clicar em Finish e veja aí que a gente precisa reiniciar o servidor. Vamos reiniciar, clique em Yes e aguarde enquanto o servidor reinicia. Após iniciar o servidor, vamos aqui na pasta que nós compartilhamos, vamos ver se ela está compartilhada, certinho. Ou seja, então o nosso problema está no setor de contabilidade. O pessoal está abusando nesta pasta. Então olha só, vamos fechar aqui. Vamos iniciar programas, ferramentas administrativas. E vamos abrir aqui o File Serve Manage. Vamos aguardar. Ok. Aberto aqui. Vamos explorar aqui, ó, o recurso de File Screening Management. Então aqui, olha só, no File Screen, eu já tenho os templates aqui já pré-definidos, olha só. Eu já tenho aqui os templates de bloquear arquivos e vídeos, bloquear e-mails, executáveis, imagens, etc. Então aqui, no File Group, eu já tenho os grupos já pré-definidos. Então aqui, se eu quiser editar aqui, ó, eu tenho aqui todos os arquivos de vídeo e áudio. Ok. Eu vou clicar aqui, File Screen, botão direito, criar File Screen. Aqui ele vai pedir o caminho. Então, olha só, eu vou navegar até a pasta, vou marcar, ok. E vou escolher aqui o que eu quero bloquear. Qual daqueles templates eu quero utilizar para bloquear. Então, vou marcar aqui bloquear áudio, arquivos de vídeo.
Vou criar aqui create. Ok. Definido. Se eu for lá logar com o usuário, veja só. O usuário é Soares. Eu vou abrir a contabilidade. Está aqui, ó, o arquivo teste. Se eu tentar jogar algum arquivo MP3 para cá, ele vai me dar acesso negado, falando que eu não posso copiar para cá esse tipo de arquivo. Mas se for algum outro tipo de arquivo, olha só. Um doc, ok. Eu consigo copiar normalmente. Então você viu que você consegue proteger o seu compartilhamento de arquivo. Então aqui no File Screen a gente define os arquivos que a gente quer bloquear, que a gente não quer que sejam salvos no nosso compartilhamento de arquivos. Aqui no Cotas eu vou definir agora o tamanho da cota para aquela pasta, ou seja, um limite para quando exceder aquele limite não vai ser permitido gravar mais arquivos ali. Então olha só, da mesma forma eu tenho vários templates aqui, ó. Então vamos, cota total. Então vamos clicar aqui. Vamos criar uma cota a partir desse template. Eu vou navegar até a pasta. E olha só, nosso cenário gerente falou que não quer que grave. O usuário só pode gravar 10 MB. Então eu vou ter que clicar aqui, ó, definir uma personalizada. Vou copiar aqui, ok. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma descrição aqui para identificar 10 MB. E aqui eu vou colocar apenas 10. Vou clicar em OK. Create. Ele vai pedir um nome para me salvar. Então vamos aqui. Ok. Então olha só, eu salvou com o nome que a gente definiu aqui para ele. E veja que ele já está aplicando o limite de 10. O usuário está aqui trabalhando. Então aqui, ó, na pasta contabilidade. Eu vou tentar copiar mais de 10 MB para cá. Veja só, essa pasta curso tem 22 MB. Olha o que vai acontecer, pessoal. Preste atenção. Ó, vou copiar a pasta para cá. Ele vai tentar começar a copiar os arquivos. E vai dar um erro informando que não há espaço mais em disco. Na verdade, espaço há, mas ele foi limitado. Correto? Então aqui você viu aqui, ó, como é que a cota ela funciona certinho, sem problema algum. Então nessa prática você aprendeu a criar a cota e como proteger o compartilhamento de arquivos indevidos. Nesse vídeo, então, módulo 6, terminamos o módulo 6. Mostrei como criar grupos e gerenciar grupos de uma forma fácil, simples e assim, como diz um bom brasileiro, mamão com açúcar, né, pessoal? Então, não deixe de mandar suas críticas, suas dúvidas, sugestões. Não deixe de acessar meu site. Não deixe de acessar meu canal no YouTube. Se inscreva lá no meu canal, né, onde você vai ter acesso a todos os vídeos que eu já gravei. Divulgue meu trabalho através do Facebook, Twitter, Orkut, o que você tiver. E não esqueça de fazer o download do material do curso, né, que são os scripts e as ferramentas que nós utilizamos. Então, terminamos aqui o módulo 6 e te espero no módulo 7. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Valeu, pessoal.